Durante décadas, alguns modelos marcaram gerações de brasileiros, se tornando verdadeiros sonhos sobre rodas. Não era só uma questão de status, era o design, o desempenho, os equipamentos e aquela sensação única de dirigir algo especial. O tempo passou, o mercado mudou, mas muitos desses carros continuam incríveis, seja pela nostalgia ou pela engenharia que ainda impressiona. Vamos revelar agora quais são esses modelos. Eu sou o Guilherme e você está no Mais Carros. Poucos carros na história do Brasil conseguiram equilibrar luxo, desempenho e status como o Chevrolet Ômega. Quando foi lançado em 92, ele não era apenas um novo sedã grande da Chevrolet, representava um salto tecnológico e uma revolução no mercado nacional. Ele chegava para substituir o lendário Opala, um carro que já tinha uma base de fãs consolidada, mas com um projeto muito mais moderno, alinhado com os padrões europeus da época. Se o Opala era um clássico raiz, o Ômega era o futuro. A primeira coisa que chamava atenção no Ômega era o design sofisticado e aerodinâmico. Diferente da maioria dos carros nacionais da época, que ainda tinham formas mais quadradas e conservadoras, o Ômega adotava linhas arredondadas, um capô longo e uma traseira elevada, criando uma silhueta elegante e imponente. Na dianteira, os faróis envolventes e integrados à carroceria davam um toque refinado, enquanto as versões mais completas traziam até lavadores de farol, um detalhe raro no mercado brasileiro. Na traseira, as lanternas largas davam um ar de solidez e sofisticação, mas o que realmente diferenciava o Ômega era seu interior e nível de acabamento. Quem entrava no carro imediatamente percebia que estava diante de algo especial. O painel era moderno e envolvente, com comandos ergonômicos e uma leve inclinação em direção ao motorista, um conceito muito usado por marcas de luxo como BMW. Os materiais utilizados no acabamento eram de alta qualidade para os padrões brasileiros da época, com plásticos bem encaixados, tecidos agradáveis ao toque e, nas versões mais caras, muito couro e madeira. O espaço interno era generoso, tornando o Ômega uma das melhores opções para quem buscava conforto, para motorista quanto para os passageiros. O Chevrolet Ômega chegou ao Brasil em 3 versões principais: GLS 2.0, CD 3.0 e mais tarde a lendária versão 4.1. Cada uma delas atendia a um público diferente, mas todas mantinham o DNA de sedã sofisticado e imponente. A versão GLS 2.0 era a mais acessível, equipada com um motor 4 cilindros de 116 cavalos e 17,4 kgfm de torque, acoplado a um câmbio manual de 5 marchas. Esse motor não era nenhum canhão, mas oferecia um desempenho aceitável para a proposta do carro. A versão CD 3.0 era um degrau acima, trazendo um motor de 6 cilindros em linha, com 165 cavalos e 23,1 kgfm de torque. Esse conjunto já oferecia uma experiência bem mais prazerosa ao dirigir, com acelerações mais vigorosas e um comportamento dinâmico que impressionava para um carro de seu porte. Além do câmbio manual, também havia a opção de uma transmissão automática de 4 marchas, que priorizava conforto e suavidade. Mas o auge do Ômega veio com a versão 4.1, lançada em 95, equipado com motor derivado do Chevrolet Opala. Esses 6 cilindros de 4.1 litros gerava 168 cavalos e absurdos, para a época, 29,1 kgfm de torque, tornando-o o carro nacional mais potente da época. Apesar da cavalaria não ser tão impressionante para os padrões de hoje, o torque elevado garantia arrancadas fortes e um desempenho de respeito para um sedã grande. Rapidamente, o Ômega 4.1 se tornou um favorito entre executivos e entusiastas. O consumo nunca foi o ponto forte do Ômega, especialmente nas versões 6 cilindros. O 2.0 fazia cerca de 7 km/litro na cidade e 11 km/litro na estrada, enquanto o 3.0 na casa dos 6 km/litro na cidade e 9 km/litro na estrada. Já o 4.1, com seu motor grande e potente, era um verdadeiro beberrão.
5 km/h na cidade e, com sorte, 8 km/h na estrada. Desde a versão GLS, o Ômega já trazia um bom nível de equipamentos. Contava com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, ar-condicionado e banco do motorista com regulagem de altura. A versão CD adicionava ar-condicionado digital, bancos de couro, computador de bordo e um sistema de som mais sofisticado, além da possibilidade de escolher entre câmbio manual ou automático. Mas o que realmente diferenciava o Ômega de outros carros nacionais era a qualidade da suspensão e o conforto ao dirigir. Usava uma suspensão independente nas 4 rodas, algo raro para sedãs da época no Brasil, garantindo um rodar extremamente macio e um nível de estabilidade impressionante. Em longas viagens, o Ômega se destacava por ser silencioso e confortável, transmitindo uma solidez que poucos carros nacionais conseguiam oferecer. O Ômega foi um sucesso absoluto entre os anos 90 e início dos anos 2000. Porém, em 98, a Chevrolet decidiu encerrar a produção nacional e passou a importar o Ômega da Austrália, um modelo baseado no Holden Commodore. Mesmo assim, o Ômega nacional continuou sendo altamente valorizado no mercado de usados, especialmente as versões 6 cilindros. Até hoje é considerado um dos melhores sedãs já produzidos no Brasil e um dos poucos carros nacionais que podem ser chamados de clássico moderno. O tempo passou, mas a admiração permaneceu. Quem já dirigiu um sabe que ele tem algo a mais. Uma combinação única de conforto, potência e sofisticação que faz dele um verdadeiro sonho de consumo para muitos brasileiros. Hoje ainda pode ser encontrado por valores entre 20 a 50 mil reais, segundo a FIPE. Se existia um carro que fez gerações de brasileiros sonharem com um hatch esportivo, acessível e ao mesmo tempo refinado, esse carro foi o Volkswagen Golf GTI. Desde a sua chegada ao Brasil nos anos 90, foi sinônimo de desempenho, tecnologia e status entre os jovens que buscavam um carro potente, mas sem abrir mão do conforto e da dirigibilidade envolvente. O Golf GTI não era apenas um carro, mas um ícone. A Volks já fabricava o Golf desde 99. Mas foi com a 4ª geração do Golf GTI lançada no ano 2000 que o hatch médio esportivo ganhou status definitivo no país. O design do Golf G4 era mais sério e refinado que o da geração anterior, com linhas arredondadas, faróis duplos e uma dianteira robusta que passava uma sensação de solidez. Na traseira, as lanternas escurecidas davam um toque esportivo discreto, enquanto as rodas de liga leve 16 ou 17 nas versões mais completas completavam o visual imponente. No interior também era diferenciado. O painel tinha um design limpo, com comandos bem posicionados e materiais de qualidade que ainda hoje impressionam. Os bancos esportivos com apoio lateral pronunciado davam um toque especial e o acabamento em tecido xadrez, inspirado no GTI europeu, se tornou um dos grandes símbolos do modelo. O coração do Golf GTI G4 era o motor 1.8 turbo de 20 válvulas, um verdadeiro avanço para a época. Esse propulsor era importado da Alemanha e gerava 150 cavalos e 21,4 kgfm de torque. Para um hatch médio do início dos anos 2000, isso significava um desempenho de esportivo. Sua aceleração de 0 a 100 era na casa dos 8 segundos e meio e chegava a uma velocidade máxima de 215 km por hora. A Volks oferecia 2 opções de câmbio, tradicional manual de 5 marchas, que permitia extrair o máximo do motor, e uma transmissão automática de 4 velocidades. Apesar de ser um carro esportivo, o Golf GTI era surpreendentemente equilibrado. Sua suspensão era mais firme que as das versões mais convencionais, garantindo ótima estabilidade em curvas, mas sem comprometer o conforto ao rodar. Para um hatch esportivo turbo, o consumo do GTI era razoável, especialmente considerando a tecnologia da época. No consumo urbano fazia cerca de 7 km por litro na cidade, enquanto estrada fazia médias de 10 a 11 km litro estrada, dependendo da tocada do motorista. O grande segredo do GTI era o torque em baixas rotações, permitindo uma condução eficiente, sem a necessidade de pisar fundo o tempo todo. A Volkswagen sempre posicionou o Golf GTI como um modelo mais sofisticado dentro da linha Golf, e isso se refletia na lista de equipamentos. Desde a versão de entrada, ele já vinha com ar-condicionado digital, direção hidráulica, vidros e travas elétricas
retrovisores elétricos e faróis de neblina. Mas quem optava pelas versões mais completas tinha acesso a um pacote ainda mais refinado, que incluía teto solar elétrico, bancos de couro, airbags frontais e laterais, piloto automático e sistema de som premium com CD player, um luxo para a época. Além disso, o Golf GTI era um dos primeiros carros nacionais a contar com controle de tração e freios ABS de série, garantindo mais segurança para quem queria explorar o potencial esportivo do hatch. O Golf GTI rapidamente se tornou objeto de desejo entre os entusiastas de carros esportivos do Brasil. Conseguia equilibrar perfeitamente desempenho, conforto e um certo status, algo que poucos concorrentes ofereciam. Sua dirigibilidade era viciante, ágil na cidade e extremamente estável em rodovias, o que fez dele um carro perfeito tanto para o dia a dia quanto para viagens mais longas. Mesmo após a chegada da quinta geração do Golf no exterior, a Volks manteve o G4 no Brasil até 2008, já que ele continuava sendo um sucesso de vendas. Até hoje, é um dos esportivos mais procurados no mercado de usados, especialmente por quem busca um carro turbo de respeito, sem gastar uma fortuna. Novas gerações do GTI surgiram, mas o G4 continua sendo um dos carros mais icônicos da história automotiva brasileira. Para muitos foi o primeiro contato com um hatch médio esportivo e até hoje é lembrado como um dos melhores carros que já passaram por nossas ruas, podendo ser encontrado na casa dos 22 mil segundo a FIP, o que não é a realidade de algumas unidades em bom estado de conservação, anunciada na casa de mais de 40 mil reais. Se tem um carro que fez história no Brasil e se tornou o sonho de muitos, esse é o Fiat Tempra Turbo. Nos anos 90, ter um sedã nacional com motor turbo era quase impensável. A maioria dos carros vendidos no Brasil ainda usava motores aspirados relativamente simples, e a ideia de um carro turbo de fábrica parecia coisa de esportivo europeu. Mas a Fiat resolveu mudar esse jogo. O Tempra Turbo, lançado em 94, foi o primeiro nacional a sair de fábrica com um motor turbo alimentado. E não era simplesmente um motor turbinado, tinha um desempenho que, na época, deixava para trás muitos importados. Isso fez o Tempra Turbo um verdadeiro objeto de desejo, especialmente entre jovens, entusiastas e motoristas que queriam um carro nacional com pegada mais esportiva, sem abrir mão do conforto de um sedã médio. O Tempra, no geral, tinha um design muito à frente do seu tempo. Lançado no Brasil em 91, ele era baseado no Fiat tipo europeu, mas com uma carroceria 3 volumes mais imponente. Suas linhas retas e elegantes, combinadas com faróis finos e uma grade discreta, davam um ar de sofisticação que poucos sedãs nacionais tinham. A versão Turbo elevava esse design a outro nível. Ele tinha um visual exclusivo, com detalhes que indicavam que não era um sedã comum. Vinha com rodas de liga leve aro 14, além de faróis de neblina integrados ao para-choque dianteiro e um discreto spoiler na tampa do porta-malas, que melhorava a aerodinâmica e reforçava sua pegada esportiva. No interior se diferenciava pelos bancos esportivos com excelente apoio lateral, painel com iluminação diferenciada e mostradores adicionais que indicavam a pressão do turbo, algo raro na época. O grande diferencial dele estava sob o capô. Vinha equipado com o motor 2.0, 8 válvulas, turbo, capaz de entregar 165 cavalos e 26,5 kgfm de torque. Pode não parecer muito para os padrões atuais, mas para um carro nacional dos anos 90, esses números eram impressionantes. Para comparação, tinha mais potência que o Ômega 4.1 e superava muitos importados da época. Esse motor era associado a um câmbio manual de 5 marchas, com engates curtos e precisos, perfeito para quem queria explorar o desempenho do carro. E falando em números, ele acelerava de 0 a 100 em apenas 8,2 segundos, um tempo que colocava no mesmo nível de carros esportivos europeus. A velocidade máxima era de 213 por hora, algo impressionante. Além da potência, o que tornava o Tempra Turbo especial era o torque em baixas rotações. Graças ao turbo, ele entregava força praticamente desde as primeiras acelerações, proporcionando retomadas vigorosas e uma experiência de condução muito mais empolgante que qualquer outro sedã nacional. Com o motor turbo e desempenho esportivo, era de se esperar que o consumo do Tempra não fosse dos mais econômicos. Rodando na cidade, fazia em torno de 6 km litro, enquanto na estrada podia chegar a 10 km litro, desde que conduzido de maneira mais tranquila. Se o motorista resolvesse explorar todo o potencial do turbo, essas médias caíam bastante.
Mas quem comprava um Tempra Turbo não estava preocupado com a economia, e sim com a experiência de dirigir. A Fiat não queria que o Tempra Turbo fosse apenas um carro rápido, ele também precisava ser confortável e bem equipado. Por isso, vinha de fábrica com direção hidráulica, ar-condicionado digital, trio elétrico, vidros, travas e retrovisores elétricos, painel digital e bancos esportivos. Além disso, trazia freio a disco nas 4 rodas com ABS, algo raro nos carros nacionais da época. Outro destaque era a suspensão, que foi ajustada para lidar com a potência extra. O Tempra Turbo usava um conjunto mais firme, que melhorava a estabilidade sem comprometer o conforto, fazendo dele um carro muito equilibrado para a estrada, com um comportamento dinâmico que agradava tanto entusiastas quanto quem buscava um sedã confortável para longas viagens. Rapidamente se tornou um dos carros mais desejados do Brasil, oferecendo potência de esportivo com conforto de sedã, algo que poucos carros conseguiam entregar na época. No entanto, ele também ganhou fama de ser um carro exigente em manutenção. O motor turbo exigia cuidados especiais e muitos donos não estavam preparados para seguir as recomendações, como o uso de óleo de alta qualidade e a necessidade de esperar alguns segundos antes de desligar o motor para evitar danos à turbina. Mesmo assim, o Tempra Turbo se consolidou como um marco na indústria automotiva nacional, abrindo caminho para uma nova era de carros esportivos turbo no Brasil, provando que um sedã nacional poderia oferecer desempenho digno de esportivos europeus. Até hoje, o Tempra Turbo é cultuado por entusiastas e colecionadores, sendo um dos carros mais procurados entre os modelos clássicos da Fiat, e com valores de unidades impecáveis, anunciados com preços na casa dos R$100 mil, apesar da FIP, que é por volta de 12 mil. Quem já dirigiu um sabe que ele tem um espírito único, um carro que mesmo décadas depois, ainda impressiona pelo desempenho e ousadia de sua proposta. Se existe um carro que definiu o que era um sedã de luxo mais acessível no Brasil, esse foi o Ford Fusion. Quando chegou ao país em 2006, não era apenas mais um sedã grande, ele redefiniu a categoria, oferecendo um nível de sofisticação, conforto e presença que poucos carros na sua faixa de preço conseguiam igualar. Para muitos brasileiros, ter um Fusion na garagem significava status, elegância e tecnologia sem precisar partir para um importado europeu. O Fusion de primeira geração se destacava imediatamente pelo design imponente e robusto, enquanto a maioria dos sedãs médios apostava em linhas mais conservadoras. O Fusion trazia uma dianteira agressiva com uma grande grade cromada tripartida, faróis grandes e um capô longo que transmitia força e elegância ao mesmo tempo. Suas dimensões generosas, 4,84 metros de comprimento e 1,83 de largura, faziam dele um dos maiores da categoria e reforçava sua presença nas ruas. Na lateral, o Fusion tinha um perfil fluido e sofisticado, com vincos bem marcados e rodas de liga leve 17, que davam um toque esportivo. Já a traseira trazia lanternas grandes e cromadas, seguindo um padrão de sedãs americanos. Comparado a concorrentes como Accord, Camry e Passat, o Fusion parecia mais moderno e luxuoso, conquistando um público que buscava um sedã com presença forte, sem precisar gastar uma fortuna. O interior também não decepcionava. Ao entrar no Fusion, o motorista era recebido por um painel sofisticado com materiais de qualidade e um acabamento bem cuidado. O banco do motorista tinha ajustes elétricos, permitindo encontrar a posição ideal de dirigir com conforto. O espaço interno era outro grande diferencial. Graças ao entre-eixos longo, 2,72 metros, os passageiros do banco traseiro tinham espaço de sobra para pernas e cabeça, tornando o Fusion um dos sedãs mais confortáveis para longas viagens. Desde o lançamento, o Fusion trouxe duas opções de motorização: 2.3 Duratec 16 válvulas de 4 cilindros, com 162 cavalos e 20,7 kgfm de torque, e Duratec 3.0 V6 com 243 cavalos e 30,8 kgfm de torque. A versão 2.3 era a mais vendida e vinha sempre com câmbio automático de 5 marchas. O desempenho era satisfatório para um carro de quase 1.500 kg, com 0 a 100 na casa dos 10 segundos e uma velocidade máxima de 190 por hora. Já o V6 era um verdadeiro sedã esportivo disfarçado, equipado com tração integral AWD,
e um potente motor. Seu 0 a 100 era em apenas 8 segundos e chegava a 220 km por hora de máxima. A transmissão era de 6 marchas nessa versão e permitia um aproveitamento melhor da força do motor, deixando as retomadas mais ágeis e a condução mais empolgante. O tamanho avantajado e o peso elevado cobravam seu preço no consumo. A versão 2.3 fazia em média 6 km/l na cidade e 10 km/l na estrada, enquanto o V6 AWD podia chegar a números ainda mais baixos, 5 km/h na cidade e 8 km/h na estrada. Mas quem comprava o Fusion não estava preocupado com economia. Ele já chegou bem equipado ao Brasil, com itens que na época eram considerados sofisticados. Entre os principais equipamentos de série estavam ar-condicionado digital Dual Zone, banco do motorista com regulagem elétrica e memória, sistema de som premium com 6 alto-falantes e CD player, faróis de neblina, controle de tração e freios ABS. A versão V6 ainda trazia bancos de couro, teto solar elétrico, sensor de estacionamento traseiro e piloto automático. Com esses equipamentos, o Fusion conseguia entregar um nível de luxo que rivalizava com sedãs bem mais caros. Além disso, sua suspensão bem calibrada e o isolamento acústico eficiente garantiam uma experiência de rodagem extremamente confortável. Rapidamente, o Fusion se tornou um dos carros mais desejados do Brasil. Foi adotado por executivos e políticos, que viam nele uma opção sofisticada e confortável para o dia a dia. Com um preço competitivo para o que oferecia, conquistou uma legião de fãs e se tornou um dos grandes sedãs mais vendidos do Brasil. Mesmo após a chegada de novas gerações, o Fusion de primeira geração continuou sendo muito valorizado no mercado de usados, principalmente pelo seu design atemporal e robustez do conjunto mecânico. Muitos donos relatam que, com manutenção adequada, ele roda facilmente mais de 300 mil quilômetros sem grandes problemas. O Fusion deixou de ser vendido no Brasil em 2020, quando a Ford decidiu encerrar sua produção global, mas seu legado permanece forte. Até hoje é lembrado como um dos sedãs mais marcantes já vendidos por aqui. Um carro que oferecia conforto e status sem custar uma fortuna. Hoje a primeira geração pode ser encontrada por até 45 mil reais. Se existe um carro que simboliza resistência, robustez e desejo no Brasil, esse carro é a Toyota Hilux. Desde sua chegada oficial ao país nos anos 90, a picape japonesa se tornou sinônimo de durabilidade e status, conquistando tanto fazendeiros e empresários quanto entusiastas que buscavam um veículo imponente e confiável. Ao longo das gerações, a Hilux provou ser uma das picapes mais versáteis do mercado, sendo usada tanto no trabalho pesado como veículo de luxo para cidade e estrada. A Hilux sempre teve um visual robusto e agressivo, mas foi na geração lançada em 2005 que realmente se consolidou como uma das picapes mais desejadas do Brasil. Essa geração marcou a transição da Hilux para um visual mais moderno e imponente, com faróis grandes e angulados, grade cromada e paralamas largos, dando um aspecto musculoso que caiu no gosto do público brasileiro. As versões mais completas, como a Hilux SR-V, ainda contavam com detalhes cromados, rodas de liga leve 16 ou 17, além de estribos laterais e Santo Antônio, reforçando a pegada mais luxuosa e aventureira. O capô elevado e a linha da cintura alta transmitiam uma sensação de robustez, enquanto a traseira trazia lanternas verticais que seguiam a identidade das picapes Toyota ao redor do mundo. No interior, a Hilux dessa geração trouxe um grande salto em acabamento e tecnologia. O painel, com plásticos de boa qualidade e detalhes em alumínio escovado, transmitia uma sensação premium, especialmente nas versões mais completas. Os bancos podiam ser de couro e o espaço interno era excelente, com destaque para o bom espaço no banco traseiro, algo nem sempre comum em picapes médias. A Hilux oferecia 3 opções de motor: 2.7 16 válvulas flex, 163 cavalos e 25 kgfm de torque, 3.0 16 válvulas turbo diesel D4D, 163 cavalos e 35 kgfm de torque, e 2.5 turbo diesel, versão mais simples, com 102 cavalos e 26,5 kgfm de torque. O destaque absoluto era o motor 3.0 turbo diesel, que além de forte, era conhecido pela extrema confiabilidade. Esse motor, combinado ao câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas,
entregava um desempenho surpreendente para uma picape média. Seu 0 a 100 ficava na casa dos 11 segundos, o que para um veículo desse porte era um ótimo número. Além disso, o torque generoso fazia com que a Hilux tivesse excelente capacidade de carga e ótimo desempenho em terrenos difíceis. A versão 2.7 Flex era voltada para quem queria uma picape para uso urbano e rodoviário sem precisar dos custos de um motor a diesel. Embora fosse mais econômica no preço inicial, ela gastava muito, com médias na faixa de 5,5 km na cidade e 7,5 km na estrada com etanol, enquanto gasolina conseguia algo entre 7 e 10 km litro. Já a versão 3.0 diesel, mesmo sendo mais cara na compra, compensava no consumo, fazendo 9 a 10 km litro na cidade e até 12 km litro na estrada, algo excelente para uma picape desse porte. Uma das razões pelas quais a Hilux se tornou um verdadeiro sonho de consumo foi sua impressionante capacidade fora da estrada. Com tração 4x4 reduzida, altura elevada do solo e um chassi extremamente resistente, ela conseguia enfrentar terrenos difíceis sem dificuldades. Além disso, sua suspensão robusta fazia dela uma das picapes mais duráveis do mercado. Era comum ver Hilux rodando mais de 500 mil quilômetros sem problemas mecânicos sérios, e ajudou a reforçar sua reputação como um dos veículos mais confiáveis já vendidos no Brasil. A Hilux sempre foi bem equipada, especialmente nas versões mais caras. A partir da SR-V, ela oferecia ar-condicionado digital, direção hidráulica, bancos de couro, das versões topos de linha, sistema de som com CD player e entrada auxiliar, airbags duplos e freios ABS, computador de bordo, piloto automático nas versões automáticas. O conforto ao dirigir também era um ponto forte. Ao contrário de alguns concorrentes que tinham suspensões muito duras, a Hilux conseguia equilibrar robustez com um rodar mais suave, tornando-se uma das melhores opções tanto para o trabalho quanto o lazer. Rapidamente, ela se consolidou como a líder de vendas entre as picapes médias, desbancando rivais como o Chevrolet S10 e Ford Ranger. Sua durabilidade e fama de inquebrável fizeram dela um dos veículos mais valorizados no mercado de usados. Até hoje, é difícil encontrar uma Hilux bem conservada com preço baixo. Elas simplesmente não desvalorizam como outros veículos. Além disso, se tornou um dos veículos preferidos em frotas policiais e de empresas, graças à sua confiabilidade mecânica. Se destacou também no agronegócio, sendo amplamente utilizada por fazendeiros e produtores rurais que precisavam de uma picape forte e resistente para enfrentar estradas de terra e condições adversas. Mesmo após várias gerações, a Hilux continua sendo uma das picapes mais desejadas do Brasil. Seu nome virou sinônimo de força, confiabilidade e status. Para muitos, ter uma Hilux ainda é um símbolo de sucesso e investimento seguro, seja trabalho ou dia a dia.